Olá, muito boa noite, comunidade afro-brasileira desse meu país maravilhoso. Em homenagem também à minha querida e amada mãe, Dona Naí Lisboa Mendes, filha de baiano, negra, guerreira, lutadora, que lutou pela vida de seus 9 filhos. E fazendo menção e em memória de minha mãe, bem como em memória de todas as mães e pais afro-brasileiros, eu quero destacar para você, por mais que esse assunto pareça ser um assunto já pedante, não pense assim, você que é da cor da pele. Não pense assim, você que já sofreu uma discriminação racial, um ataque. Não pense que é um assunto que já deu o que tinha que dar e pode se deixar para lá. Não. Nós aprendemos com os judeus a resiliência, a perseverança, a luta para se reerguer quando os 6 milhões de seus patrícios, de seus irmãos, do seu sangue, de sua etnia, foi dizimada de forma cruel e genocida por Adolf Hitler e os nazistas na Alemanha. Nós também não podemos deixar para lá quando nós lembramos dos ataques, não é? Da bomba de Hiroshima sobre o Japão, em que devastou esse país, mas se reergueram do pó. A pergunta que fica, quando é que nós, da comunidade internacional afro-americana, afro-espanhola, afro-francesa, afro-portuguesa, afro-brasileira, quando é que nós vamos nos reerguer? Quando é que nós vamos assumir os lugares dignos, os lugares de honra, não somente pela cor da pele, mas por méritos, por qualificações, por QI, intelectualidade que nós temos de herança dos nossos antepassados? Como a medicina, como a filosofia, como a poesia, como a engenharia, a arquitetura, a astrologia e a religião. Quando é que nós vamos assumir a nossa essência? Eu começo essa live ainda falando sobre em memória dos nossos antepassados. Por quê? Porque, como eu disse, tanto os judeus como os japoneses, tantos outros povos fazem cerimônias rituais em memória, com amor, com coração, com lágrima, com dor, mas não numa situação de humilhação, não numa situação ainda de derrotados ou ainda de escravos. Você se lembra de uma história onde o Moshe, em hebraico Moisés, ainda sobre a custódia de Faraó no Egito, ainda como um cidadão egípcio, porque fora adotado pela filha de Faraó, mas nessa ocasião Moisés já sabia que ele era um hebreu também, por causa de sua mãe. Enfim, e Moisés agora com a consciência, não é? Sabendo que também era um hebreu, que pertencia àquela etnia, que agora é escrava no Egito, maltratada, Moisés, diz o texto, que ele vê um de seus irmãos hebreus, escravos, sendo maltratados, agredidos e chicoteados, lacerados nas costas por um soldado egípcio. E diz o texto, a história, que Moisés se enche de dor, ele se condói, ele se sensibiliza e ele sente cada chibata, cada chicote, cada rasgo, cada vergão ou cada sangue que escorre pelas costas do seu irmão hebreu. Batendo num hebreu, era como se estivesse batendo no próprio Moisés. Agora o olhar não é de indiferença, o olhar é de igualdade. E diz o texto, a história, que Moisés avança contra o soldado egípcio e o agride e o mata.
Com esta analogia, eu não quero fazer apologia à violência, não, de forma, de maneira. Mas com esta analogia, eu quero que você que é preto, negro, negra, afro-brasileiro, seja qual for a terminologia ou o politicamente correto, eu quero que você sinta as chibatas, as torturas, as dores, as marcações com ferro, não é? Em brasa viva, como se marca animais, gado. Eu quero que você sinta sobre as torturas de prego, de pressões dos dedos, de amputações. Eu quero que você sinta os chicotes, as carnes abertas, o sangue derramado. Eu quero que você sinta o grito, o clamor, o desespero de tantos escravos que foram jogados no mar, afogados vivos, com crianças e com seus idosos. Eu quero que você sinta o clamor das senzalas do Brasil, o país mais racista do mundo, o que mais demorou para instaurar a abolição. Enfim, lendo esse texto, também do cântico, não é, de Davi, no Terrilim em hebraico, o Salmo 133, ele diz assim em hebraico: Iner Martov, Nain Umar Shevet ou Revet, Akin Ikrad Gan. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu começo esse vídeo, não é? Falando sobre esta união dos afro-brasileiros. Será que somos realmente unidos no que diz respeito à etnia? Será que realmente nos amamos, nos respeitamos? Começando esse vídeo, eu quero que você aprenda a sentir na pele todas as dores, todos os ataques, todas as verbalizações, todas as palavras, todos os atos, todos os pensamentos racistas que temos vivido nessa nação. Quero lembrar também a Secretaria Municipal de Cultura, ao DPH, Departamento do Patrimônio Histórico do município de São Paulo, lembrar-lhes que as estátuas de Zumbi dos Palmares, a péssima e ridícula homenagem ao soldado enforcado Chagas, o Chaguinha, na Liberdade, cujo nome do bairro se deu ao seu enforcamento, e de tantos outros, como o comércio de escravos e assassinados ali no bairro da Liberdade, bem como em todo o centro de São Paulo, bem como a estátua, a homenagem, não é? A Deolinda Madre, a madrinha Eunice, se deu por méritos, qualificações, histórias, culturas e sociais, ou apenas pelo protesto e pressão da comunidade em razão do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, bem como a derrubada da estátua do racista, não é? Jefferson. Mas falando sobre isso, eu quero começar essa live também lembrando a vocês a disparidade, a discrepância, esta homenagem que se faz aos nossos antepassados em São Paulo. Ela é razoável, ela é justa, ela é equilibrada, equivalente, ela está no mesmo nível que as estátuas do Borba Gato na Avenida Santo Amaro, conforme já mostrei aqui. Ela está no mesmo nível das estátuas dos poetas, dos escritores portugueses, ali no mausoléu, no Parque da Independência. Será que está mesmo? Quando você desce, sentido ao Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, você passa ali, tem uma homenagem à República, uma praça, onde tem várias imagens extremamente grandes, imponentes, suntuosas, com os traços de nariz e boca perfeitos. Agora, eu quero que você olhe essas imagens, porque eu apurei a imagem, por exemplo, de Zumbi dos Palmares, aqui em São Paulo. Está feia, está ridícula, parece um boneco feito de massinha, de massa.
Parece que foi feito por uma criança sem noção, não é? De expressão, de detalhes, sem conhecimento de anatomia, de chegar o mais próximo da realidade de uma pessoa. Agora, a imagem de Zumbi dos Palmares, aqui em São Paulo, ali na Praça Antônio Prado, ao lado de um boteco do São Jorge. Você acha que essa imagem está bonita e representa realmente o Zumbi dos Palmares? O braço desproporcional, parecendo que foi feito por uma criança. Quando você olha a imagem de Zumbi dos Palmares, e aqui em São Paulo é só 1 metro e pouco, ou chegando a 2 metros, por causa do pilar que ela está em cima, a base. Mas quando você olha para a imagem de Zumbi dos Palmares, extremamente linda e perfeita, lá na Bahia, aquilo é imagem. Uma imagem suntuosa, mostrando realmente os traços, o rosto sério, humano, não é? Sem um tom cômico ou caricato, de Zumbi dos Palmares. Lá está a verdadeira homenagem ao guerreiro, ao libertador, do povo negro, ou do povo preto, ou afro-brasileiro. Aquilo sim é homenagem. Por que eu falo isso? Porque tanto Zumbi dos Palmares, aqui em São Paulo, como também a imagem de Carolina Maria de Jesus, uma escritora que veio da pobreza, da favela, não é? Aqui na Zona Norte de São Paulo. Essa senhora negra também recebeu uma homenagem numa praça lá em Parelheiros. E, desculpa, sem querer ofender, mas a imagem está ridícula, está feia, está horrorosa. Parece que se faz, de qualquer maneira, uma caricatura e não a pessoa. Quando você vai olhar o busto dos compositores, dos poetas, não é? Brancos, eles são perfeitos na estatura correta. Quando você vai olhar a estatura, o tamanho do Borba Gato, são 13 metros de altura, todo perfeito, de forma a representar uma aparência linda e bonita. Por que será que o Departamento do Patrimônio Histórico de São Paulo, a Secretaria de Cultura de São Paulo, não tem esse cuidado e essa sensibilidade? Eu quero mostrar para você agora essa grande diferença, a estátua também a estátua, por exemplo, da Dona Deolinda Madre, não é? Sobre Eunice, a madrinha Eunice, que batizou várias crianças, e se localizou ali no bairro do Glicério, aqui em São Paulo, e depois foi para o bairro da Liberdade. Ela foi aquela mulher mãezona negra que lutou pelos seus filhos, lutou pela comunidade, fez vários trabalhos sociais e fundou a escola Lava Pés. Essa senhora foi homenageada pela escola, essa senhora foi honrada pela população, honrada pela escola Lava Pés, honrada por sua neta, honrada pela Secretaria de Cultura e pelo Departamento de Patrimônio Histórico de São Paulo. A sua estátua até que está linda e perfeita. Compara a estátua da madrinha Eunice com a estátua, com o monumento de Zumbi, lá na Praça Antônio Prado. Não tem comparação. Com todo respeito, a Lídia, que é a escultora, que é a artista, poderia ter caprichado um pouco mais. Quando você compara também a homenagem que se fez ao Chagas, ao soldado Chagas, ali enforcado, como eu já disse, pega esse prato para mim, Miriam, fazendo um favor. Sem brincadeira nenhuma. Um assassinato, um enforcamento, porque ele era preto, porque ele era negro, mesmo sendo soldado, e eles roubando o seu soldo, na época, o seu salário. E quando ele foi reclamar, a pena que ele teve, a resposta que ele teve foi enforcamento. E por 3 vezes, tentando enforcá-lo, a forca quebrou e gritaram liberdade. Não foram, com todo respeito, os japoneses, nem os chineses e nem os coreanos que ali estiveram, que apanharam, que foram segregados, humilhados, chicoteados, queimados, torturados, escravizados, abusados. Mas foi a comunidade negra.
Mas em 1970, essa comunidade começa a invadir, migrar do Bom Retiro para a Liberdade e tomar espaço nos comércios, nos estabelecimentos, enfim. O que eu quero te dizer é que a única homenagem que fizeram ao soldado Chagas foi uma placa ridícula, azul, escrito Largo da Forca, Soldado Chagas, para lá, ao lado direito, às escondidas, que demorou minutos para eu e minha esposa achar, conforme está no vídeo anterior. Essa é a homenagem, assim, lá, escondida, no alto. E a placa retangular em azul, que fala alguma coisa, está danificada, está bagunçada, está rasgada. E o metrô não vê isso? O governador não vê isso? A direção do metrô não vê isso? A parte do metrô que mexe com cultura não vê isso? A prefeitura de São Paulo não vê isso? É isso que merece o povo negro? Que merece o povo afro-brasileiro? Por que não se colocou uma imagem da mesma altura da madrinha Eunice, ali na Liberdade, ou em cima do metrô, como tem uma homenagem ao povo japonês, com uma pedra gigantesca, linda, lapidada, com vidro e com letras em dourado ao povo do Japão? Por que essa discrepância? Por que essa diferença? O que é o povo negro para nós? Fique agora com essas imagens que eu vou mostrar para você e depois eu volto falando sobre In Memória, etc, etc. Você precisa sentir a dor dos seus antepassados. O povo afro-brasileiro precisa se levantar, não no sentido de uma rebelião, agressão, não é? Apologia ao ódio, ao racismo, não. Mas precisa se impor, se levantar como uma nação de guerreiros, de pessoas inteligentes, lindas e bonitas, e requerer o seu lugar ao sol, e requerer as justas homenagens aos seus antepassados nos lugares de honra. Fique agora com a estátua da madrinha Eunice, fique agora com a estátua, você vai julgar você mesmo, da Carolina Maria de Jesus, com a estátua, a diferença da estátua de Zumbi dos Palmares aqui em São Paulo, com a estátua linda de Zumbi dos Palmares lá na Bahia. Preste bem atenção. Homeless, homeless, moonlight sleeping on a midnight lake. Homeless, we homeless, we moonlight sleeping on a midnight lake. And we are homeless.